Boa noite a todos. É com muita alegria, meus amigos, que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Meus amigos, hoje é a nossa primeira segunda-feira do mês de dezembro, o último mês do ano de 2023. Parece que nós começamos ontem o ano, né? Já estamos aí findando o ano de 2023, e se Deus quiser, no próximo ano também estaremos aqui. E, como é de costume, né? O nosso canal, ele faz parte do Centro Espírita Esperança e Fé, da cidade de Franca, né? Que está localizado ali na rua Campos Sales, 1993, no centro de Franca, né? E essa parte aqui, né, esse canal, é parte do Centro Espírita Esperança e Fé, onde a gente, vamos dizer assim, encontramos amigos aí do Brasil inteiro, né? Goiás, Paulínia, São Paulo, e aí vamos, cada dia vamos aprendendo um pouquinho mais com esses nossos irmãos que estão distantes, e aqueles, né, que moram em outros bairros da nossa cidade, na zona rural da nossa cidade, né? E estamos aqui com muita alegria, estudando, aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina que nos ampara, que nos conforta, que aquece os nossos corações, nos dando força, nos dando fé na vida futura. Então, gratidão, meus amigos, por estarem aqui conosco. E como é de costume, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo para a leitura daquele pequeno grande livro, né? Caminho, Verdade e Vida, né, Ronaldo? Nós demos um pulinho lá nas lições, né? Fomos quase lá para o final. É porque esse mês, nós dedicamos esse mês a esse nosso maior mestre que nos ensina, que é Jesus. E a lição que o Ronaldo irá ler para nós fala de Jesus. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos agradecer ao Pai aí pela permissão de estarmos aqui reunidos, né, em comunhão com o mesmo objetivo, em Cristo Jesus, e agradecer a todos pela oportunidade. Vamos, então, compartilhar a lição de hoje, a mensagem, né? Que temos com Cristo? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece. A obsessão de espíritos perversos. Perdão. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. Que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente das tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência.
Caminho, Verdade e Vida, lição 144, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito Obrigado, obrigada, Tânia. Alda, por essa leitura, né? Para a gente poder ir aquecendo os nossos corações. Então, eu vou fazer a oração nesse momento, né? Meus irmãos, vamos agora, nesses instantes, aquecer os nossos corações com o nosso querido Mestre Jesus, esse modelo, esse guia que é para a nossa caminhada. Que Jesus, o meigo Rabi da Galileia, possa nos conduzir, nos amparar nesse mundo que estamos, né, galgando para um novo mundo de regeneração, mas ainda estamos aqui no mundo de expiações e provas. Que possamos seguir os seus ensinamentos e na nossa caminhada termos os nossos corações, as nossas mentes repletas de paz, de luz e de união. E que nessa noite, em que o tema da noite é Jesus, nós possamos sentir essa energia benéfica que esse espírito de luz, esse espírito crístico veio até a Terra nos ensinar o verdadeiro amor. Que as nossas melhores vibrações cheguem a todos os lares que estão aqui conosco, a todos os lares que as pessoas assistirão posteriormente, possam vibrar na sintonia da paz, da luz e do amor. E que a nossa expositora da noite seja também amparada, iluminada, para que ela possa transmitir tudo que ela preparou com muito amor, com muito carinho e muita dedicação a esse espírito, né? Essa luz, né, que é Jesus. Gratidão, bons amigos. Queridos, hoje nós não teremos a leitura do Evangelho, mas nós teremos uma leitura que será feita pela nossa amiga Odília, do Novo Testamento. Lá, a partezinha que fala do nascimento de Jesus, né? Que precede um pouquinho, que está lá em Mateus, né? Nós pegamos lá do Novo Testamento, da tradução do Haroldo, que é muito bonita, e nós vamos compartilhar, onde a nossa querida amiga Odília irá fazer para nós a leitura. Boa noite, Odília, seja bem-vindo. Tá bem aí para você ver? Tá. Obrigada, Tânia. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos ao anúncio do nascimento. Capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. Versículo 19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado essas coisas, eis que, em sonho, apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá
e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu até ela dar à luz um filho a quem chamou pelo nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, o Novo Testamento, com tradução de Haroldo Dutra Dias, Federação Espírita Brasileira. Obrigado. Nós que agradecemos, Otília. E agora, nós vamos chamar, né, a nossa amiga, diretamente lá de São Paulo, né, as bênçãos da internet, né? Estamos longe, mas estamos perto. A nossa amiga Valdete, que hoje irá expor para nós sobre Jesus. Simplesmente Jesus, né, Valdete? Jesus ontem, hoje e sempre, né, minha amiga? Boa noite a todos. Eu sempre disse que Jesus é uma palavra mágica. Era só começar a falar dele na classe de evangelização, a classe podia estar tumultuada. Devagarinho ela ia acomodando, ficava serena e tranquila. Então, falar de Jesus é muito bom, pacifica, ameniza o ambiente, é um elemento de cura, né? Então, nós vamos colocar aqui várias figuras, porque é muito... E no mundo que nós estamos vivendo agora, que a gente anda vendo tanta coisa assim que não faz nem bem a gente, mas a gente está no mundo, Jesus faz-se necessário, né? Todos os dias e todos os instantes. Cada vez mais, ele está muito esquecido, né? Pronto. Aí eu coloquei essa figura, porque com certeza é assim que ele nos ampara com a sua luz, com o seu olhar, com a sua energia, porque Jesus veio irradiar luz para todos nós. E então, tem até uma música que chama Senhor da Luz, muito bonita, porque ele é o Senhor da Luz. Aí abri com essa figura que ele está nos amparando dessa forma. Eu vou começar a falar um pouquinho da infância dele. Aqui nós temos a figura, são todas figuras que pintores imaginaram e fizeram, mas tem muita gente que acha que foi porque a Europa é predominantemente das etnias brancas, de olhos claros, e que lá na terra de Jesus não é assim. Mas os espíritos confirmam muitas dessas imagens que foram passadas, porque, principalmente através do Chico, que veio a imagem de Maria, e diz que em textos assim, e observações de espíritos, Maria, muito jovem, aos 16 anos, que concebeu Jesus, e Jesus era muito parecido com a mãe. Então, por isso que, e aqui ela está com a mãe dela, até muito bonitinho, que as crianças perguntam na evangelização, Jesus tinha mãe e pai, ele tinha avô? Tinha avó? Então, é bom a gente saber. A mãe de Maria chamava Ana, até eles falam Santana na Igreja Católica. E o pai de Maria, o avô, era Joaquim. Então, esses são os avós. E aqui tem essa figura de Maria, criança, junto com a mãe, Ana. E a gente vê que ela sempre foi doce, suave. Jesus escolheu esse espírito para ser a sua mãe e José para ser o seu pai. E nós, espíritas, acreditamos que a gravidez de Maria foi um processo regular, normal,
assim como todos nós nascemos. E Jesus teve um corpo como o nosso, só que, lógico, o perispírito dele conseguiu fazer com que o seu corpo fosse extremamente mais delicado, belo, formoso, como aquele retrato de Jesus bem diz, né? Que o Públio Lentulus, Emmanuel hoje, escreveu para César, descrevendo Jesus, porque ele viu Jesus. E ele também viu Jesus na crucificação, e no livro Há 2000 anos, ele afirma que Jesus estava tão belo, tão luminoso, quando ele viu lá nas margens do Mar da Galileia, e lá no Palácio de Pilatos, ele estava abatido, o suor escorrendo na face misturado com sangue. Então, só nessa descrição dá para mostrar que Jesus tinha um corpo material como o nosso, só que ele conseguiu fazer que fosse um corpo mais delicado, mais, assim, superior, porque conforme o espírito e o perispírito, ele pode passar para o corpo as suas características. Então, às vezes, um espírito mais abrutalhado pode apresentar um corpo mais, assim, agressivo, mais grosseiro, né? Não é que todo mundo que tem um corpo mais grosseiro que tem um espírito que seja assim, mas Jesus conseguiu fazer do dele um corpo mais delicado. Ele não precisou ter nascido do Espírito Santo, como diz no Evangelho. Maria conheceu José, com certeza ela teve outros filhos com ele, Jesus teve irmãos, então não quer dizer que essa virgindade de Maria realmente é uma lenda, que a gente então tem que ver que ela casou, ela teve filhos, e o primogênito foi Jesus, todo especial, né? Aqui, então, eu pedi assim, semelhanças de Jesus com Maria. Aí puseram esses dois desenhos, duas fotos, duas pinturas. Essa Maria é aquela que mostrei aqui anteriormente, que os espíritos ditaram para um fotógrafo que levou 20 vezes ao Chico, para o Chico retocar como é vista Maria no plano espiritual. Então, conseguiu sair esse retrato. E aqui, então, a ligação dos dois. Essa figura eu acho muito bonita, porque quando José e Maria vão para o recenseamento, eles saem de Nazaré e vão lá para Belém, é uma longa viagem, uma longa caminhada. E ela já estava nos últimos momentos da gravidez. Então, não foi uma viagem tão fácil. Ao lombo do burrinho, né? E o José guiando. E quando chega lá em Belém, ainda não tem pousada, ela está nos momentos já do parto, e eles conseguem, então, ir para uma gruta, porque havia muitas grutas ali em Belém, e nessa gruta ficava, às vezes, manjedoura, que é onde põe o alimento de animal, porque animais eram, às vezes, guardados nas grutas. E numa delas nasceu Jesus, que ele foi colocado, então, na manjedoura, que é de capim, de feno, onde os animais se alimentavam. Mas não foi assim no lugar especial. E ainda comentam que às vezes foi na gruta mesmo, porque Maria procurou um lugar mais reservado para o momento do parto, porque era um momento delicado para ela. E na gruta ela ficou mais resguardada. E aqui é a figura da visita dos pastores, que receberam o aviso de espíritos em forma de anjo,
que falaram que tinha nascido ali em Belém o Salvador do mundo. E eles foram e viram já o olhar da criança já era bem significativo. O olhar de Jesus já era muito importante. E depois disso daí, dele passar no templo, no 8º dia, de passar pela circuncisão, Simeão, o idoso lá do templo, ele percebeu, pelo olhar da criança, que era ele, e pela irradiação da luz que ela transfundia, e ele era um médium, então ele percebeu que ele era o grande missionário que tinha chegado. E Lucas fala, então, lá na descrição do nascimento de Jesus. Foi lido aí o de Mateus. Agora, Lucas faz uma longa descrição, e ele fala assim que, quando, então, acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, quer dizer, no 8º dia, ele foi circuncidado, ele foi apresentado no templo, aí eles voltaram a Galileia. Interessante que Lucas não fala de Herodes ter matado as crianças, não fala da perseguição de Herodes, não fala da fuga que eles tiveram para o Egito. Ele aqui simplesmente diz que eles voltaram para Galileia. Então fica também uma dúvida: será que eles foram para o Egito ou não? Isso não importa. A gente vê que tem alguma diferença entre o evangelista e outro. O que é importante é a gente saber essa descrição que ele faz de Jesus, porque sobre a infância dele, a adolescência, a juventude, a gente não tem quase nada escrito. Tem a época dele adulto, quando ele começa a sua missão, a sua pregação, os seus ensinamentos. Então, mas aqui o Lucas diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, em tamanho, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E no outro versículo ainda diz que ele estava abençoado por Deus, e ele crescia em sabedoria com as pessoas, com todos aqueles que cercavam. Então, é uma descrição que a gente vê que ele crescia, mas ele era muito espiritualizado, muito sábio, porque ele não precisou nem estudar, porque ele já era cultivado pela sabedoria do espírito dele. E aqui a gente tem bonitas imagens, né, que fizeram dele bebezinho, quer dizer, ele amamentou em Maria, ele passou por todo o processo, né, e, em criança, ele era acariciado ali por Maria, ele fazia os serviços menores da casa, ajudava, e na carpintaria também, ele logo começou com o pai a aprender o ofício de carpinteiro. Então, era uma criança normal, que tinha a sua vida infantil, só que ele já demonstrava, no contato com outras crianças, diferença. Ele já mostrava a natureza, ele já falava coisas espirituais, ele já trazia ensinamentos delicados para aquelas crianças que entravam em contato com ele. E no livro Boa Nova, no capítulo 2, o precursor e Jesus, o Humberto de Campos, fala que Isabel visitou a prima, que é Isabel, a mãe do João Batista. O João era 6 meses mais velho do que Jesus. E ele, então, foi junto com a mãe visitar a Maria. E as 2 crianças saíram. E as mães ficaram lá comentando da diferença que aquelas crianças, os seus filhos, tinham, que eles eram de uma sabedoria muito grande,
que eles eram diferenciados, que eles eram muito espiritualizados, e elas ficavam até amedrontadas de antever o que poderia vir ali para elas com a missão que os dois tinham. E, de fato, João Batista começa a pregar aos 14 anos, e Jesus só bem depois. Então, por isso que quando João vai batizar Jesus, ele tinha ficado longo período sem ver Jesus. Por isso que quando Jesus chegou até ele só foi perceber que era Jesus, da missão dele, pelas irradiações perispirituais que Jesus irradiava, e seu espírito, então, através do seu perispírito, mostrava aquela luz que o João, como um profeta, como um médium, ele percebeu, e ele sabia que tinha que batizar Jesus. Então, o encontro deles em criança foi o primeiro e último. Depois eles não se encontraram mais. E aqui mostra Jesus a sua grande lucidez, sua grande força espiritual e sua sabedoria, porque Jesus é espírito puro e ele, então, já trouxe toda a bagagem. Se hoje a gente encontra crianças geniais, que lembram muita coisa do seu passado, crianças que dedilham piano. Outro dia eu recebi um vídeo de uma criança de 1 ano e pouquinho, não tem nem condição de mexer quase a mãozinha, e já tocando peças importantes no piano. Então, se essas crianças já trazem essa sabedoria, essas lembranças de crianças que viveram em outras existências, imagina Jesus. Jesus trouxe toda a sua bagagem, então ele não precisou de ir para a escola, ele não precisou de ir para outros países, aprender nada, ele já era, né? Aqui nós temos uma prova que fala no Evangelho de quando a família foi a Belém, a Jerusalém, na festa da Páscoa, e Jesus, de repente, desapareceu. Ao desaparecer, na multidão, eles não perceberam. Aí Maria, com os amigos, com José, foram embora. Quando estava já um pouco distante de Jerusalém, que deram falta do menino que estava com 12 anos. Voltam, então, apavorados. Depois de 3 dias, eles conseguem achar o menino na escadaria do templo, ensinando para os doutores da lei. E uma sabedoria que deixou os doutores da lei embasbacados, ou apenas acharam um menino estranho, que estava falando coisas que para eles não tinha tanto significado, mas outros já viram como ele era diferenciado. E aqui a gente vê que Maria, quando encontra, fica apavorada. A gente imagina quanto Maria, que quando encontra o filho, vem: filho, você desapareceu de nós, por que você não foi conosco? Ela era uma mãe como todas as outras, preocupadas, e ficou até bastante ali atrapalhada. Aí leva o menino. Essa passagem mostra que aos 12 anos ele já estava ensinando. E tem um outro livro que chama A Grande Espera, onde Eurípides, o espírito de Eurípides Barçanufo, através da sobrinha dele, Eigorina, ele envia um livro chamado A Grande Espera. Eigorina, ou foi a prima, a Corina, prima do... Agora eu esqueci se é a Corina ou se é a Eigorina. Não tem importância, não sei se é a sobrinha dele ou se é a prima do Dr. Novelino, que continuou a obra dele lá com as crianças. Ele, então, envia, como espírito, a sua vida
na época de Jesus, quando ele chamava Marcos, e ele era um essênio. Essênio era um grupo entre os judeus que acreditava na reencarnação, na comunicação dos espíritos. Eles não se casavam, eles permaneciam ali isolados, e eles sabiam que ia chegar o grande espírito, e com certeza eles já sabiam que era Jesus que estava chegando, mas eles não sabiam que Jesus já estava entre eles. E num dia que eles traziam remédios fitoterápicos e cuidavam das pessoas pobres, dos doentes. Aí tinha assolado ali uma peste, eles estavam cuidando, e tinha muitos doentes, eles não estavam quase que dando conta. Aí nisso, Marcos, que tinha mais de 20 anos, mais ou menos, cruzou numa rua ali, onde eles moravam, com uma figura de um jovem dos 16 anos, muito bonito, e o jovem questionou por que ele estava tão afobado. Aí ele fala que eles tinham doentes para curar. Aí ele fala assim, me leve até lá que eu posso ajudar vocês. Aí ele foi, deu passes, ensinou eles a darem passe, ensinou a fazer remédios fitoterápicos. E quem era esse jovenzinho de 16 anos? Jesus. Então, Marcos cruzou com Jesus sem saber que era ele. E Jesus ensinou para esses essênios, então, a dar o passe magnético, a fazer remédios, e muita gente diz que ele era um essênio. Ele não era um essênio, porque ele até agiu diferente. Ele não precisou ficar isolado, pelo contrário, Jesus entrava em contato com todo mundo, nas casas, nas praias, nos campos, onde ele encontrasse pessoa, ele ia fazer parte, ele comia na casa dos outros, eles não se isolavam como os essênios, mas os essênios foi um grupo que preparou muito bem a chegada de Jesus, porque quem os ouvia estava preparado. Aqui eu estou mostrando figuras de Jesus, essas assim mais belas, né? Semelhantes à figura dele. Agora eu vou começar a mostrar umas figuras, mostrando que Jesus, depois que ele chegou aos 30 anos, isso foi lá pelo ano 28, 29, porque tem uma defasagem na contagem de tempo entre o que nós seguimos, que é o calendário gregoriano, e realmente o tempo que Jesus viveu. Foi uns 4 anos antes do ano 1, e depois, aos 30 anos, ele começa a pregar, e aos 33, quase 33, ele vai ser crucificado. Então, ele não pregou nem exatamente 3 anos. E o que ele fez, e o que ele nos ensinou, como diz o evangelista João, o João evangelista, o João apóstolo, se fosse escrever tudo o que ele disse e o que ele fez, não daria nem para ter livros suficientes para escrever tudo o que ele deixou. Então, o que a gente sabe sobre ele é muito pouco. E então fica para a gente ouvir depois, quando a gente desencarnar, dos arquivos espirituais, onde estão arquivados todos os ensinamentos dele. E quem ele gostava muito era das crianças. E ele disse, além dele pegá-las no colo, dele falar aquela famosa frase, deixar vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque delas é o reino dos céus. Que as crianças brigam,
e não fica com raiva, elas são ingênuas, elas falam o que pensam e não têm maledicência, então elas são puras de coração. Depois que a gente cresce, aí a gente relembra o nosso passado, os nossos defeitos, e ao invés de eliminá-los, de burilá-los, às vezes nós continuamos com aquilo que fomos e não melhoramos, não reeducamos, e nós precisamos prestar atenção nisso. Ser puro como a criança, ingênuo como a criança. E Jesus sabia tudo isso, e ele ressaltava várias vezes, pegando as crianças e falando frases também. Aqui é quando ele, depois que ele escolheu os apóstolos, são os 12 principais, depois ele tinha 70 discípulos, e quando ele desencarnou, apareceram mais uns 500 seguidores, porque discípulo quer dizer seguidor, e apóstolo é os escolhidos, os que ele deu tarefas para seguir os seus ensinamentos. E ele os ensinava particularmente, com mais detalhes, aquilo que ele falava por símbolos, por alegoria, a população que não tinha ainda condição de entender. Mas os apóstolos que tinham que seguir os seus ensinamentos e continuar ensinando e fazendo o que ele fazia, aí ele dava aula como particular a eles. Mas mesmo assim, eles não eram muito seguros, eles ficavam às vezes indecisos. Nessa cena aqui, por exemplo, quando ele para no poço, que tem a samaritana lá na Samaria. Por ser samaritano, os samaritanos eram menosprezados, eram mal vistos pelos judeus, menos pelos galileus, que já não importavam tanto. Mas os judeus tinham muito preconceito, eles marginalizavam muito. Então ela era samaritana, ela era uma mulher que tinha tido 5 maridos, ou seja, era prostituta na época. E ele conversa com ela, oferece a água da vida, manda chamar os seus amigos para falar com ele, e os apóstolos, medrosos, como o mestre consegue conversar com essa mulher samaritana, mulher que tinha uma vida muito criticada. Aí ele se mostra para ela como Messias. Ele não tinha se mostrado ainda para ninguém, e para ela ele mostra, porque ele lê na alma dela uma vontade imensa de mudar, de melhorar, de seguir em frente e sair daquela vida que ela levava. E Jesus lê nossas almas, ele lê os nossos sentimentos, ele sabe de tudo, de todos nós, e ele quer ver em nós essas mudanças. Aqui ele já, em qualquer lugar que ele passava, se tinha pessoas, ele reunia e ensinava, e pregava. E ele sempre sentava para as pessoas perto sentarem, e as distantes ficarem em pé e enxergá-lo. E ele sentava, às vezes, num ponto mais alto. Aqui é o caso da samaritana, da mulher, que o marido acabou deixando-a, e ela acabou tendo um outro caso, e foi considerada também uma prostituta, uma traidora do marido. Mas o marido a desmereceu, e ela buscou outra situação. Aí eles condenaram a ser apedrejada. E quando Jesus chega ali na praça, onde eles a colocaram, ela estava desesperada. Aí Jesus fala que se os juízes ali estavam tentando matá-la, apedrejá-la, para ela confiar nele. Aí ele começa a escrever ali, mostrando que cada um tinha defeitos. E ele diz uma frase:
aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E começaram, então, a se retirar. Primeiro dos mais velhos, porque quem era mais velho tinha cometido mais faltas do que os mais jovens. Quando ele olha, está só ele e ela. Aí ele fala assim, se seus juízes, se seus algozes não a condenaram, nem eu a condenarei. Mas vai e não peques mais. Então é isso que Jesus nos pede. Ir em frente e abandonar o que fizemos, o que passou. Porque daqui para frente a gente vai escrevendo o que viremos a ser no futuro. Então é isso que Jesus nos pede. Modifique agora, transforme-se agora, porque você ainda tem tempo, tem pela frente ainda oportunidades de fazer o bem, de melhorar, de se autoiluminar. Porque Jesus tinha a sua luz, tem a sua luz gigantesca, e ele ainda diz assim, a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então a gente pensa que a paz é aqui a gente estar no conforto, no bem, sem dívidas, sem problemas. E a paz que ele nos dá é a paz de consciência, é a paz de espírito. Não é essa paz material de estar bem materialmente falando, que a gente confunde. A paz que ele nos deixa, nos dá, exige até muito de nós. É o que ele falava para os seus apóstolos, que eles iriam ter, e ele também iria ter o seu cálice de sofrimento, mas iluminando-se por dentro, pela luz do amor, pela luz do perdão. E é isso que a gente tem que ver, que nós temos que nos iluminar, apesar dos problemas que temos. Porque quando a gente se sente tranquilo e bem, fazendo bem, e passando pelos sofrimentos, em paz, sem problema, sem reclamação, aí a gente está se autoiluminando e está em paz, na verdadeira paz. Agora aqui, depois de alguns meses que ele estava pregando, ele sentiu que os apóstolos não estavam entendendo bem, que ele precisava, então, fazer explicações mais detalhadas. E foi, então, quando ele reuniu milhares de pessoas, subiu no monte, e ali ele fez a famosa pregação do monte, o sermão do monte, que Mateus escreve 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, falando só do que ele ensinou nesse sermão. Primeira parte que ele ensina são aquelas 9 bem-aventuranças. Então, todo mundo confunde que o Sermão do Monte corresponde só às bem-aventuranças e equivale a muito mais. Jesus ensinou muito mais coisa. E aqui a gente tem alguns fragmentos que ele ensinou nesse momento, nesse dia. Aí ele fala no sermão, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Porque todos nós nascemos com potencialidades, com talentos, que a gente é só querer, a gente desenvolve. Então, quando ele falou tudo isso, os apóstolos foram entendendo, porque ele escolheu os apóstolos sabendo que eles tinham potencial.
Jesus, então, ele envia isso para nós, tem o evangelho dele. A gente sempre repete esses ensinamentos, essas frases dele, e vê que ele tinha frases curtas, onde tinha muito ensinamento. Vós sois o sal da terra, porque a gente sabe que o sal, além de temperar e dar o sabor, ele conserva, ele dá vida longa. Então, a gente, para ter uma vida mais longa, mais segura, de paz, de entendimento, é só seguir Jesus, é só amar o próximo como a si mesmo, é só perdoar, é só refletir naquilo que a gente pode fazer, nas oportunidades que a gente tem, que às vezes a gente não percebe, que as oportunidades caem nas nossas mãos e não percebemos. E aquilo tudo que Jesus ensina está ali nessas oportunidades, da gente vivenciar o que ele pede. E fala, vós sois a luz do mundo. A gente tem a luz nem que for de um fósforo. Uma vez um pregador protestante, no estádio, muito gigante, estava cheio de pessoas. Aí ele mandou apagar as luzes do estádio e ele tinha mandado todo mundo levar uma caixa de fósforo. Aí ele pediu para, no momento, todo mundo acender o fósforo. Aí, quando todo mundo acendeu, o estádio iluminou. Aí, o que ele quis ensinar? Que a nossa pequena luz, junto com a dos nossos familiares, junto com a dos nossos amigos, junto com aqueles que a gente conhece, pode iluminar muito mais do que aquilo que a gente supõe. Então, a nossa pequena luz tem que brilhar, porque brilhando, a gente vai tocar outras pessoas que vão procurar brilhar a luz deles. E então, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, não precisa ter a luz de Jesus. A nossa pequena luz já dá para somar a dos outros e fazer um farol gigantesco e iluminar grande parte já do nosso mundo. E sede perfeitos como o Pai é perfeito, é que a gente tem momentos que a gente pode conseguir chegar à perfeição de atitudes, e a gente fica feliz. E a gente, por exemplo, nunca esquece coisa errada que fizemos. Mas quando a gente faz o bem, a gente até esquece. Quantas vezes aluno chegou para mim e falou, você me disse isso, e foi muito importante para mim. E eu falei, mas eu não lembro de nada que eu disse, nem do que eu disse hoje cedo. Não, mas eu guardei. Então, o que a gente faz de bem, fica guardado. E o que a gente faz de ruim, a gente não esquece, e também quem recebeu o mal também não esquece. Então, vamos fazer o bem, que a gente até esquece o que fez, mas quem recebeu tem gratidão por aquilo que a gente fez. E a luz dele de gratidão nos reflete, nos alimenta. Então, por isso que a gente tem que procurar a perfeição, acender a nossa luz. Aí vem agora umas frases de Jesus. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. É que a gente tem que ter firmeza, sermos honestos naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente sabe, e não deixar aqueles familiares nossos, principalmente os que estão próximos de nós, fazer o que bem entende. Há momentos que a gente tem que ser firmes, tem que falar não. Outra hora, a gente tem que já entender que temos que dizer sim, aceitar atitudes, porque às vezes a gente não entende, mas aquela atitude está sendo boa para quem está praticando. Então, seja o vosso falar firme, não ficar em cima do muro. É sim,
ou não. E ele, quando ele fala para os apóstolos, fazei aos homens o que gostareis que eles vos fizessem, pois é nisto que consistem a lei de Deus e dos profetas. Então, a gente tem que fazer aquilo que gostaria de receber, a gente tem que fazer para os outros, porque é isso que vai ser o amar o próximo como a si mesmo. O que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o outro, porque amar o próximo como a si é fazer a mesma coisa que a gente quer que os outros façam para a gente. Em verdade, eu vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, aqui está numa folha, 3 grãozinhos de mostarda, para mostrar o tamanhozinho deles. Direis a esta montanha, transporta-te daí para lá. E ela transportaria e nada vos seria impossível. Então, ter fé é confiar que algo vai nos ajudar. Porque a gente fala, tem fé, ai, mas Deus não lembra de mim. Não está tendo fé com confiança. Eu tenho que ter fé e confiar que Deus nos entende, que Ele faz o melhor para nós, que Jesus é o nosso governador, que é o nosso irmão maior, que é o nosso irmão puro, e que Ele nos conhece, e que Ele sabe das nossas necessidades. Então, eu tenho que pedir, tendo fé e acreditando que aquilo vai nos ajudar, nos fortalecer. Se não resolve o problema, pelo menos nos dá força para a gente enfrentar. E Jesus comparou a gente com as ovelhas. Aí hoje eu estava lendo, mas por que com as ovelhas e não com outro animal? É que as ovelhas, elas se deixarem elas sozinhas, e uma se perde, ela perde o rumo, ela não sabe voltar. E as ovelhas, às vezes, ficam girando ali, e elas não sabem para onde ir. E elas precisam sempre de ter um pastor e um guia. Então, assim somos nós. Nós somos as ovelhas conduzidas por Jesus. O nosso pastor é Ele. É Ele que nos dirige, que nos mostra o rumo que temos que seguir. E quando uma ovelha se perde, o pastor vai ao encalço dela, porque ele sabe que ela não sabe voltar. Então, aquelas ovelhas desgarradas, as pessoas que caem numa direção tumultuada, turbulenta, errada, Jesus fica aguardando ela balir, ela gritar, pedir socorro. E no momento que ela pede, ele vai e traz ela no colo. Então, por isso que muito católico às vezes fala, Deus, porque eles acham que Jesus é Deus, e não é, né? Então, Deus nos ampara e nos carrega no colo, porque tem esse símbolo do pastor buscar a ovelhinha perdida, desgarrada, e trazer no colo. Então, Jesus nos protege como um pastor protege as suas ovelhas. Nós somos as ovelhinhas de Jesus, as ovelhas que Ele ampara, que Ele guia, que Ele protege e que Ele busca no momento em que ela está fragilizada, perdida. E todos aqueles que erram, ao momento em que Ele fragiliza, em que Ele pede socorro. Isso o André Luiz mostra muito, Nosso Lar, em todos os livros dele, que no umbral, nas trevas, quando o espírito está realmente arrependido e ele pede com fervor ajuda, aí ele é resgatado, e é levado e socorrido. Então, as ovelhas, por isso que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, porque ela se perdeu, o filho que perde, o filho que vai, o filho pródigo, aí chega o momento que ele retorna, ele é acolhido com
festa pelo Pai. Então, Jesus conta de várias formas, exemplos de quem é aquele que afasta das leis divinas, mas depois se arrepende e volta. Ele é recolhido, ele é acolhido com todo amor. Então, assim, nós vamos encerrar. Teria mais coisa aqui para mostrar, mas vamos finalizar com Jesus nos recebendo como ovelhinhas, ovelhas do seu rebanho, e nunca será desamparado por ele, que é o nosso pastor, que é o nosso guia e que está sempre conosco. E que assim seja, e que ele proteja a todos e ampare a todos. Os que estão aqui, aqueles que partiram, estão sempre sob o olhar de Jesus, porque ele ampara tanto a humanidade encarnada quanto a desencarnada, que diz ser o triplo dos encarnados, e está sempre todos sob o olhar meigo de Jesus, recebendo a luz que ele irradia a todos nós. E que assim seja. Assim seja, né, minha amiga? Essa fala, né, essa passagem, ela me marca muito. Uma aluna que eu tinha na escola mesmo, e ela sempre falava na aula: professora, Jesus é o pastor, e a gente é as ovelhinhas dele. Então, acho muito bonitinho. Então, que nós sejamos essas ovelhas, né, que possamos trilhar pelos caminhos do nosso querido Mestre Jesus. Valdete, nossa gratidão, minha amiga. Valdete sempre aí, né? Calma, meiga, falando de Jesus, trazendo os ensinamentos aí, nos despertando, né? Ó, estuda. Valdete, você falou da grande É muita espera. coisa para falar dele, né? É da Nossa, Corina. A grande espera é da Corina Novelino. é da Corina, né? Eu A falei, Corina. ai, a Igorina é a cidade do além. A Igorina tem mais, são 3 livros, né? É. Mas, meus amigos, Esse daí foi psicografado, né? esses livros ali da Igorina, da Corina, nós precisamos estudá-los. Tem muito ali, traz muitos conhecimentos para nós, né? Mas, ó, meus amigos, eu já andei ali, sabe, lá nos bastidores, conversando com a Valdete, você não vai ficar sem serviço ano que vem, não. Ela está preparando um estudo para nós já, hein? Então, o ano que vem vai ter um livro aí que os estudiosos aí estão falando que nós precisamos estudar muito esse livro, né? Principalmente em relação à caridade, né? Que muitas vezes a gente faz a caridade e acha que está aqui, não é assim, não. Né? Não vou contar, não, viu? Não vou dar spoiler. Os meninos ficam, dá spoiler, professor. Não, não tem spoiler. Amiga, nós agradecemos muito a sua boa vontade, o seu carinho para com a doutrina, né? Que tanto nos acalenta a todos os momentos da nossa vida, seja na alegria, como também nos momentos que não são tão alegres, né? Mas que possamos estar sempre aí de mãos dadas com o nosso querido Mestre Jesus. Gratidão, amigos. Eu que agradeço, está aprendendo sempre com... Gratidão mesmo. Meus amigos, hoje, então, tivemos aqui a nossa amiga Valdete, né? A semana que vem, nós teremos aqui conosco o seu Toninho Betarello. O seu Toninho Betarello vai falar de uma cura que Jesus realizou, a cura do surdo-gago. E essa cura, ela nos traz um ensinamento da gente falar menos e ouvir mais. É uma passagem assim que a gente quase nem vê as pessoas comentarem sobre ela, mas é de um profundo ensinamento. Então, estão todos convidados para, na próxima semana, ouvirmos sobre essa cura. E na última semana que nós vamos estar aqui, porque a gente vai dar uma paradinha, que depois já vem as festas, né, de final de ano, no dia 18,
nós teremos aqui o nosso amigo, o senhor João Batista Matos. Ele vai falar para a gente sobre Jesus e as 10 virgens. É uma outra história aí de Jesus que ele contava, que também vai trazer-nos grandes ensinamentos. Então, meus amigos, fica aqui o convite. Gratidão eterna por vocês estarem aqui conosco, né? E se vocês não estivessem aqui, a gente ia estar aqui falando assim, né? E só quando fosse assistir, mas a gente não ia ter essa interação. Mas é muito bom ter vocês aqui conosco na nossa sala virtual. Então, agora, vamos para as nossas últimas reflexões, né? Enquanto o Adalto está organizando ali. Vamos agradecer meus amigos, meus irmãos, companheiros de doutrina espírita, essa doutrina consoladora, essa doutrina que tanto nos ensina. Vamos agradecer por mais esse dia, pela oportunidade que temos de estarmos aonde estamos, nesse momento preciso, aprendendo várias coisas. Que possamos sempre termos a calma, a mansuetude, para que possamos, assim, Senhor, guiarmos os caminhos que o nosso querido Mestre Jesus sempre nos ensina. Ele, como esse irmão, esse mestre, esse médico de nossas almas, sempre manso, firme e amoroso, nos guia. Que as nossas preces, as nossas vibrações cheguem em todos os lares, que também possam chegar aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que estão nos orfanatos, nos lares de idosos. E hoje também pedimos para os nossos irmãos que hoje partiram para o mundo espiritual. Que todos, Senhor, sejam abençoados e que possamos ter muita esperança de dias melhores. Pedimos também a frutificação das nossas águas, que nesse momento a equipe espiritual do Senhor José Marques Garcia visite cada lar, frutificando as águas, trazendo o passe que tanto nos revigora para a nossa caminhada. Seu Adalto? Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja e assim será. Meus amigos, um beijo no coração de todos, que possamos seguir com essa fé, com esse amor e com essa energia tão benéfica que nos coloca em pé na caminhada. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus. Gratidão, meus amigos.